Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste momento vamos pedir a graça do Espírito sobre nós, para que diante desta palavra, o Espírito Santo nos ajude a compreendê-la. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 2º domingo da Quaresma, esse tempo de voltarmos para o Senhor. No domingo passado, 1º domingo da Quaresma, nós meditávamos no Evangelho as tentações de Jesus. Jesus foi levado pelo diabo ao deserto e lá ele foi tentado pela comida. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Depois Jesus foi tentado pelo poder. O diabo levou ele para a parte mais alta e falou: se você se prostrar e me adorar, todos esses reinos da terra serão teu. E depois a terceira tentação, que diz respeito à religião. O diabo levou Jesus para a parte mais alta do templo e falou: olha, se você se lançar daqui, Deus vai mandar os seus anjos para te guardar, para te proteger. E aí Jesus vai ser categórico com a palavra e vai responder: não tentarás o Senhor teu Deus. Então no domingo passado falávamos das tentações, do pecado, do sofrimento, não é? Dos desafios que muitas vezes nós também enfrentamos na vida diante das nossas tentações. E o Evangelho de hoje já vai nos falar da transfiguração de Jesus. Jesus que naquele momento faz com que os seus discípulos experimentassem já de maneira antecipada aquilo que eles iriam experimentar depois da ressurreição de Jesus. A luz irradiante que remete à ressurreição de Jesus, como consequência do caminho que Jesus vai fazer
entregando a sua vida na cruz, morrendo por amor a nós, mas ao terceiro dia ele receberá a recompensa do Pai. E por que a igreja nos propõe, no segundo domingo da quaresma, meditarmos o evangelho sobre a transfiguração de Jesus? Para que nós aqui já compreendamos qual é o final da vida do cristão, segundo a leitura da carta de São Paulo, que nós ouvimos hoje. Nós somos cidadãos do céu. E se nós fazemos o itinerário com Jesus, mesmo passando pela sua paixão, alcançaremos o fim último dele, que não foi a paixão, mas que foi a sua ressurreição. E é importante compreendermos isso, por quê? Porque nós queremos a ressurreição, mas não queremos a cruz, não é? E nesta liturgia de hoje, meditando a transfiguração do Senhor, nós teremos essa possibilidade. Então agora vamos voltar ao texto, porque a pedagogia dele vai nos ensinar a fazer esse caminho com Jesus. Então nós vamos tomar os dois primeiros versículos, o versículo 28b e o versículo 29. Tome aí o seu folheto, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 28 e 29. Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Vamos parar por aqui. Jesus levou consigo quantos discípulos? Olha aí, 3. Quais eram eles? Pedro, Tiago e João. Por que Jesus leva 3 discípulos? Eu sempre tenho repetido aqui, que nada aquilo que vem no Evangelho é por acaso. Tudo que está no Evangelho tem um significado teológico, um ensinamento de fé. Jesus iria possibilitar uma grande graça a estes escolhidos para subir o monte com ele. E é interessante que no Antigo Testamento, todos os acontecimentos importantes necessitavam de 3 testemunhas que pudesse testemunhar aquele acontecimento para que o acontecimento tivesse veracidade, ou seja, para dizer que aquele acontecimento é verdadeiro. E até mesmo quando se fazia os contratos de compra e venda, eram necessárias 3 testemunhas, porque eram essas 3 testemunhas assinando, que daria o quê? A veracidade ao contrato. E é interessante nós entendermos isso, por quê? Porque Jesus vai possibilitar a estes discípulos uma grande graça no acontecimento que nós chamamos de transfiguração. E diante deste acontecimento, Jesus necessita de 3 testemunhas, para que nós, diante da nossa incredulidade, possamos acreditar, porque o acontecimento foi verdadeiro, e por ser verdadeiro, ele tem 3 testemunhas, que dá testemunho do acontecimento. Por isso Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, certo? Não foi coisa da cabeça do evangelista que escreveu o evangelho, não, foi um acontecimento verdadeiro, e nós temos as testemunhas que dão, não é, a chancela da veracidade da transfiguração de Jesus. Então, 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João. Depois o segundo elemento, aonde que aconteceu a transfiguração de Jesus? Na montanha. E subiu a montanha para rezar.
Minha gente, na Escritura, a montanha é, por excelência, o lugar do encontro com Deus. E todos os grandes acontecimentos na vida de Jesus e no seu ministério se deu sobre uma montanha. Quando Jesus multiplica os pães, quando Jesus nos dá as bem-aventuranças, quando Jesus é pregado na cruz. Então, a montanha é o lugar por excelência do encontro com Deus. E ao mesmo tempo, quando nós temos a possibilidade de subirmos um monte, o que a gente pode contemplar em cima de um monte? A visão mais ampla e mais bonita. Nós temos a possibilidade de respirar aquele ar mais puro, de sentir aquela brisa, o vento mais forte que bate sobre nós. E é uma experiência muito libertadora quando você está em cima de um monte bem alto. Não sei se vocês já tiveram, não é, essa graça de fazer essa experiência. E por que Jesus leva os seus discípulos para o monte? Porque seria neste monte, por meio da sua transfiguração, que eles teriam a possibilidade de uma experiência íntima e profunda com Jesus. Porque o monte é, por excelência, o lugar do encontro com Deus. E o Evangelho também nos disse que Jesus sobe o monte para fazer o quê? Para rezar. A transfiguração de Jesus, que consiste em resplandecer a luz de Deus sobre os três que seriam as testemunhas e consequentemente sobre nós, é consequência da intimidade de Jesus com o Pai. E esta intimidade de Jesus com o Pai se dá por meio da oração, aonde Jesus, intimamente ligado ao seu Pai, resplandece sobre nós a característica mais bela de Deus. Deus é luz, e sob a sua luz nós também somos iluminados. Olha aí qual foi o refrão do salmo de hoje, que nós acabamos de cantar agora há pouco. Olha o que nós acabamos de cantar. Vamos repetir o refrão do salmo? O Senhor é minha luz e salvação. Vamos repetir mais forte? O Senhor é minha luz e salvação. Então, na oração, na intimidade com Deus, que é luz, o Senhor Jesus vai resplandecer sobre nós esta luz. E é interessante porque a transfiguração de Jesus se dá sob o monte e se dá no momento de oração. Por que eu quero ressaltar estes dois elementos? Monte e oração que possibilita a luz. Porque hoje, minha gente, infelizmente, muitos preferem andar no caminho das trevas, no caminho da escuridão, se permite ser levado pelas tentações de Satanás, e muitas vezes cai nas ciladas de Satanás. E hoje este Evangelho quer nos possibilitar qual caminho? O caminho de Jesus. E qual é o caminho de Jesus? É o caminho de subida, é o caminho de elevação, é o caminho de nós irmos para perto de Deus. E subindo o nosso monte com Jesus, é necessário que na vida de oração que você precisa ter no seu cotidiano, seja a oração individual que você faz na sua casa, ou seja a oração comunitária que nós fazemos na igreja, principalmente na liturgia, pedirmos ao Senhor que a luz dele resplandeça sobre nós, para que ele nos tire da escuridão
e para que nós sejamos elevados com Ele, e por Ele a luz do Pai resplandeça sobre nós. Porque Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, e quem caminha comigo não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, estes elementos do início do Evangelho são muito importantes para a nossa compreensão. Agora no versículo 29, enquanto Jesus rezava, o seu rosto mudou de aparência. Por que o Evangelho nos situa isso? Porque a luz que Jesus transfigurou e irradiou diante dos discípulos foi tão forte que o seu rosto se transformou no rosto de ressuscitado. Os discípulos já contemplaram aqui o rosto de Jesus ressuscitado, que era diferente do seu rosto humano, podemos assim dizer, não é? Porque os discípulos tinham a graça de contemplar só o rosto do corpo humano de Jesus. E agora aqui na transfiguração, os discípulos já vão ver o rosto de Jesus ressuscitado, que é este mesmo rosto que nós iremos contemplar onde? No céu, na vida eterna. E como que ficou a roupa de Jesus? O Evangelho vai dar 2 adjetivos de intensidade. Olha lá no final do versículo 29. Sua roupa ficou muito branca e brilhante. Então, diante da luz que Jesus resplandecia, que já era a prefiguração da sua ressurreição, a sua roupa ficou muito branca e brilhante. Vamos compreender o que o Evangelho quer nos ensinar a respeito da roupa de Jesus, que era branca e brilhante. A roupa simboliza a nossa proteção, podemos dizer assim. Se o tempo está muito frio, você não vai ficar andando de bermudinha e camiseta cavada por aí, não é? O que você vai fazer? Você vai colocar uma calça comprida, você vai colocar uma blusa de frio, não é? Se o vento é muito forte, você vai colocar um cachecol, um gorro, alguma coisa para tampar a cabeça, para se proteger. Se o sol está quente e é calor, e você fica muito tempo exposto ao sol, por mais que seja calor, você não vai ficar andando aí também de tanguinha do Tarzan, né? Se vocês olharem esse pessoal que trabalha aí com obras, não é? Pessoal que trabalha nas ruas da cidade, eles sempre estão de calça comprida, de camisa de manga comprida, com um chapéuzinho na cabeça e ainda com um paninho para tampar a nuca, porque senão o sol pode ser muito prejudicial. Então a roupa tem esse sentido de proteção. Mas na Escritura, a roupa tem um sentido mais profundo, que não é só de proteção, porque a roupa remete à identidade da pessoa. Quando alguém na nossa família morre, na hora de levar a roupa para a funerária, o que a gente faz? Vai lá no guarda-roupa do que morreu e fala: leva essa, porque esta é a roupa que ela mais gostava. Olha tanto que essa roupa parece com ele ou parece com ela. Já viram essa situação? Porque a roupa também identifica a pessoa. Além da proteção, ela é uma identificação. E você andando pelas ruas, observa que também o modo de vestir diz respeito a que crença aquela pessoa tem. Não é assim? Então, se eu sou uma pessoa que caminho no caminho de Deus e entendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo, as roupas que eu irei vestir também vai condizer com aquilo que eu creio.
minha identidade. A partir do momento que eu sou dominado pela música, pela cultura do funk, pelos ensinamentos do mundo, que é isso, padre? Agora é a cultura do shortinho, é um palmo para baixo e um palmo para cima. Antigamente era só as pessoas mais jovens, mas hoje até a veiarada está entrando na cultura do shortinho, né? Que tristeza, meu Deus do céu. Por quê? Porque já não entende mais que o corpo é templo do Espírito, já não entende mais que a vivência cristã que alcança o meu coração leva também a me portar bem, a me vestir bem diante daquilo que Cristo alcança no meu coração. E por que o padre está falando tudo isso para chegar na veste de Jesus? Porque a veste de Jesus, branca e brilhante, diz respeito à sua identidade, nos diz quem Ele é, ou seja, Ele é o Filho amado do Pai, que veio da parte de Deus para nos dar a luz, para nos dar a brancura, para nos dar o brilho, que nenhuma escuridão pode ofuscar ou pode apagar. Mas qual é a nossa dificuldade? Porque nós não queremos a brancura de Deus, mas nós queremos a sujeira do mundo. Nós não queremos o brilho de Jesus, mas nós queremos o brilho da tentação de Satanás do domingo passado, de levar para o ponto mais alto e de dizer: tudo meu, é eu que mando, foi tudo eu que comprei, padre. E a brancura e o brilho da roupa de Jesus teve um preço muito alto, porque como vai nos dizer o livro do Apocalipse, nós fomos lavados e alvejados onde? No sangue do Cordeiro, para que nós tivéssemos as nossas vestes brancas e brilhantes, como é a veste de Jesus. Ele teve que pagar um alto preço, Ele teve que derramar o seu sangue para lavar e alvejar as nossas vestes, para que elas ficassem brancas e brilhantes. E é isso que a Quaresma quer nos possibilitar, um caminho de preparação, de entrega, para que o sangue de Jesus me lave da minha sujeira, para que o sangue de Jesus alveje o meu coração de toda a escuridão que me impede de receber a luz de Deus, porque o nosso Deus é luz. O Senhor, não é? Ouvimos no Salmo, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. Voltemos ao texto agora, versículo 30 e 31. Vamos lá? Versículo 30 e o 31. Olha o que está escrito. Vamos ler juntos? Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Olha que interessante. Agora no texto apareceram 2 personagens do Antigo Testamento. Quem eram esses 2, minha gente? Moisés e Elias. Por que aparece Moisés e por que aparece Elias? Porque Moisés remete à lei, à Torá, e Elias remete aos profetas. Então todo o Antigo Testamento estava moldado, construído, edificado sobre 2 colunas: mandamentos e profetismo. E agora com Jesus transfigurado no Monte Tabor, aparecem esses 2. E por que eles aparecem? Para que nós entendamos que a obra que Deus começou, quando criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança,
tem o seu ápice em Jesus Cristo, e toda a Escritura está unida em si, e o centro da Escritura é Jesus. Olha que interessante esta compreensão. Caminhe comigo agora. Quando Deus escolheu Moisés, Deus o chama no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus fala com Moisés através do quê? Do fogo, da sarça, a sarça ardente. Então aquele fogo resplandecia uma luz muito forte para Moisés. E através daquela teofania, podemos dizer assim, da manifestação de Deus no fogo, Moisés recebe a palavra, Moisés recebe a Torá, Moisés recebe a lei, que vai orientar toda a história do povo do Antigo Testamento. E quando ele desce o Monte Sinai, ele também resplandece esta luz de Deus que o alcançou quando ele recebeu a palavra. Agora com Jesus isso é muito mais forte, porque Moisés resplandecia uma luz que era de Deus. Agora Jesus é por excelência a luz de Deus. Moisés recebeu uma palavra que veio de Deus, uma revelação que veio de Deus. Agora aqui com Jesus, no Monte da Transfiguração, nós encontramos Jesus que é a palavra de Deus. Jesus que é por excelência a revelação de Deus, para que nós conhecêssemos a Ele, e conhecendo a Ele, nos abramos a obra que Ele quer fazer em nós, e diante deste movimento, a luz dele também nos alcançará. Então, no encontro de Jesus com Moisés e Elias, nós temos a unidade da Escritura, porque aquilo que Moisés pregava pela lei, pela Torá, era sobre Jesus. Aquilo que Elias e todos os profetas do Antigo Testamento pregavam para o povo, principalmente chamando-os à conversão, era sobre Jesus. Por isso que no Monte da Transfiguração, além de Jesus e os 3 discípulos, aparecem Moisés e Elias. Bom, diante dessa situação de Jesus com Moisés e Elias, como que eles apareceram? É interessante isso, o versículo 31. Eles apareceram revestidos de glória. Porque Jesus, através da sua brancura, da sua luz, da sua glória e do seu poder, alcançou todos aqueles que o antecederam. A ressurreição de Jesus, a luz de Jesus, era para os seus contemporâneos, eram para aqueles que viriam depois dele, no caso nós, que viemos depois de Jesus. Mas a luz de Jesus também alcançou o que, minha gente? Todos os seus antepassados. Todos eles, aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Por isso que nós celebramos a sexta-feira da paixão, e a Escritura nos diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Uai, padre, o que Jesus ficou fazendo nesses 3 dias? Jesus ficou dormindo lá no sepulcro? Não. Jesus desceu aonde? Jesus desceu ao Sheol, aonde estava a habitação dos mortos, e desceu à habitação dos mortos para fazer o que com eles? Para dar a salvação de Deus. Por isso que no salmo de hoje nós cantamos: o Senhor é a minha luz e salvação, porque a luz de Jesus é a luz que nos salva. Nós que viemos depois dele,
esta mesma luz que salvou os seus contemporâneos, e esta mesma luz que salvou os seus antepassados. E qual era o assunto que Jesus conversava com Moisés e Elias? A sua morte. O que Jesus iria sofrer em Jerusalém? Porque nós estamos no caminho da quaresma e sabemos que a persistência de Jesus em fazer a vontade do Pai vai resultar no que, minha gente? Na sua condenação e na sua morte. Mas falando sobre a morte, Jesus também já fala sobre a vida. É muito interessante essa pedagogia de Jesus. Falando sobre a morte, Jesus já mostra aquilo que iria acontecer depois da morte, ou seja, a vida e a ressurreição. E por que é importante nós entendermos isso? Porque nós, quando entramos na pauta, no assunto da morte, fica somente a morte. Vocês já foram em velório? Acredito que a grande maioria já foram no velório. Qual é o assunto que mais se trata no velório? A morte do morto. De que ele morreu? Por que ele foi agora? Nossa, mas estava tão novo. Nossa, mas tinha feito isso. Nossa, mas estava aquilo. Já observaram isso? E quantos perpetuam o assunto da morte mesmo depois que o defunto já foi enterrado? Alguns, se pudesse ser enterrado junto com o defunto, ia, não é? Ai, me segura que eu estou caindo. Ai, como que eu vou viver agora sem essa pessoa? Então nós devemos aprender com Jesus, porque a morte não terá a última palavra. A última palavra sempre é de Deus, e o nosso Deus é um Deus da vida, o nosso Deus é um Deus da luz, o nosso Deus é o Deus da ressurreição. E ele já apontava para os seus discípulos que ele iria passar pela morte. Esta morte aconteceria em Jerusalém, mas que ao terceiro dia ele também iria ressuscitar. Voltemos ao texto. Agora vamos para o versículo 32 e o 33, que vai entrar um outro assunto muito interessante sobre as tendas. Vamos lá, versículo 32 e o 33, pegue aí no seu folheto. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Vamos parar aqui, porque esse versículo é muito importante, fala muito sobre nós. Minha gente, Jesus levou Pedro, Tiago e João. Um dos maiores acontecimentos na vida de Jesus aconteceu aqui, a transfiguração. Pedro, Tiago e João, que nos representam, o que eles estavam fazendo na hora que tudo isso aconteceu? Olha lá, no início do versículo 32. Pedro e os companheiros estavam com muito sono, como vocês aqui na igreja hoje. Uma palavra dessa, com tanta riqueza, com tanto ensinamento para nós, e a nossa cabeça lá no mundo da lua. Outros já até emborcando assim, ó, para a direita ou para a esquerda, porque estão morrendo de sono e não interessam nada a si. O que essa palavra está falando? Que banho de água fria para nós, hein? De um mundo que nos doma através de uma cama e de um sofá. Esses dias veio um amigo antigo me visitar, e na verdade, quando ele foi embora, eu descobri que ele não queria me visitar nada. Ele queria era me vender uma cama. Tem agora, minha gente, uma cama que tem uns magnéticos nela,
que tem umas vibrações que você liga na tomada e que faz 300 movimentos enquanto você dorme, que você joga água nela, o colchão não absorve a água, mas ele transforma aquela água diante das salinas que tem dentro do colchão. Gente, mas é tanto mecanismo nesse colchão, que quando ele começou a me dar aula com um colchãozinho desse tamanho, que é o colchãozinho que faz a experiência, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, aonde nós vamos chegar? Se as camas já estão assim, de um colchãozinho básico que a gente precisava para passar a noite, vocês imaginam aonde nós vamos chegar? E por que se cria tantos mecanismos com esse tipo de colchão, que vale 10 mil reais, um colchão desse? 10 mil reais, falei, meu filho do céu, se você soubesse na pindaíba que eu estou, você não me ofertava, até brinquei com ele, um colchão de 10 mil reais, não é? Olha aqui nas Casas Bahia, Ricardo Eletro, agora Magazine Luiza, os tipos de sofá que são vendidos. Já não é mais sofazinho de 3 e 2 lugares, quando antigamente a gente tinha para ver televisão. Como é que são hoje os sofás? Nossa senhora, você aperta um botão, ele te vira de cabeça para baixo, você deita para a direita, deita para a esquerda, cabe 10 pessoas deitadas no sofá. Já viram esse tipo de sofá? De repente é o seu, que você comprou também por 10 mil reais, e está pagando até hoje o carnezinho das Casas Bahia. O sofá já está precisando trocar, e você não terminou de pagar. Que é isso, padre? Eu quero um sofá confortável. A cultura do sono, do comodismo, das tecnologias. Porque se eu compro uma cama que vale 10 mil reais com muitas tecnologias, eu vou querer sair da cama? Não, eu vou querer dormir de manhã, de tarde, de noite. Ainda mais eu que sou muito bom para dormir, imagina, com a cama dessa, não pode. Freud, na psicologia, vai dizer que o sono é também uma forma de morrer. Sabiam disso? O sono também é uma forma de morrer. Quantas pessoas que estão passando por muitas dificuldades, vai lá, toma 3 comprimidos de Rivotril, para dormir 3 dias sem acordar. Por quê? Porque não quer lidar com o problema, não quer enfrentar a vida de frente. Então é muito mais fácil morrer dormindo. O sono dos discípulos falam da nossa realidade, do comodismo, da nossa realidade de não querer enfrentar a vida, de não querer passar pelo caminho da cruz em Jerusalém. Mas Jesus quer nos ensinar, se nós ficarmos dormindo 24 horas por não querer enfrentar a vida, por não querer enfrentar a missão, não conseguiremos ser cidadãos do céu, como nos falou São Paulo na segunda leitura. Não receberemos a terra prometida, que Deus confiou a Abraão e a sua descendência na primeira leitura, porque é necessário enfrentar a vida de frente. É necessário a graça e a luz de Deus para nos tirar da escuridão, e mesmo que elas cheguem até nós, não será o sono da cama, não será o comodismo do sofá que nos impedirão de alcançar a vitória que somente Cristo pode nos dar. Mas hoje nós acreditamos muito mais na propaganda do comerciante, das Casas Bahia, da Magazine Luiza, do que na palavra de Jesus, porque a propaganda te convence a comprar o sofá, o vendedor te convence a comprar a cama, mas a palavra de Deus não te convence a mudar de vida. Então, o sono dos discípulos. Quando eles despertaram, o que eles viram? A glória de Deus. Aquilo que era para eles, eles estavam perdendo porque estavam dormindo. E quantas vezes você também dorme, cochila no ponto e perde a glória que Deus quer resplandecer sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. E quando eles acordaram, eles viram a cena: Jesus, Moisés e Elias. Vamos agora para o versículo 33. Olha o que está escrito lá. Vamos lá?
E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. olha a última frase. Pedro não sabia o que estava dizendo. Vamos voltar ao Antigo Testamento. Até a chegada do povo de Israel na terra prometida, depois de atravessarem o Mar Vermelho, como que eles viviam? Eles não viviam na minha casa, minha vida, né? Para não falar minha casa, minha dívida, né? Eles não viviam em casas construídas como a nossa. A casa edificada só a partir da chegada na terra prometida. Então, o povo vivia em que, padre? Até chegar à terra prometida, eles viviam em tendas, em cabanas, porque era um povo nômade, ou seja, eles não tinham habitação fixa. Eles eram, não é? Pessoas que caminhavam, e sendo andarilhos, podemos assim dizer num vocabulário mais próximo do nosso, não era possível ter uma casa fixa, uma habitação construída. Então, isso vai permanecer durante várias eras, podemos dizer assim, do povo de Israel. Como eles viviam em tendas, e eles eram um povo escolhido, sendo o povo escolhido, eles foram na caminhada, tendo também a compreensão que Deus caminhava com o seu povo. Se eles viviam em tendas, e Deus caminhava com eles, qual era a compreensão que eles tinham? Que Deus também vivia numa tenda. Bacana essa compreensão, né? Então, nós somos o povo escolhido, o povo eleito, o povo de Deus. Deus está conosco. Nós vivemos em tendas, porque somos nômades. Então, se Deus nos acompanha, Deus também vive numa tenda. E no decorrer da vivência do povo do Antigo Testamento, eles tinham uma festa que era chamada a festa dos tabernáculos, ou popularmente conhecida como a festa das cabanas. Esta festa durava 7 dias. Eles faziam no templo, porque depois que eles deixaram de viver em cabanas, em tendas, eles construíram um templo fixo, porque também tinha sua casa fixa. Porém, eles faziam memória na festa dos tabernáculos daquilo que o povo, seus antepassados, experimentavam quando eles eram nômades e viviam nas cabanas, nas tendas. Esta festa dos tabernáculos durava 7 dias, e o primeiro dia da festa era o dia da iluminação. Então eles iluminavam com tochas, todo o pátio do templo. O povo de Deus ia para o pátio, e o primeiro dia era chamado o dia da iluminação, que eles faziam memória da luz de Deus que iluminava o seu povo durante todo o período que eles caminhavam como nômades. Depois do último dia, o sacerdote vinha no altar do templo. Cada um tinha na mão direita um galinho de ramo verde, e na outra mão eles tinham um fruto, porque nessa festa também eles ofereciam as primícias a Deus. O sacerdote dava 7 voltas em torno do altar, e com isso o povo de Deus também fazia o mesmo movimento, cantando o Salmo 118. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. E por que é importante nós fazermos memória da festa dos tabernáculos aqui no Evangelho de hoje da Transfiguração?
Porque Pedro quis fazer o que, minha gente? 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus. Aí vocês poderiam perguntar: padre, e os outros 3 que estavam lá? Uai, Pedro, Tiago e João também não estavam? Minha gente, é a forma de recompensar o erro, porque eles estavam dormindo. Que isso, Jesus, nós somos humildes, nós não precisamos de tenda não, né? É o mesmo trambique nosso, minha gente. Quando acorda, sai correndo da polícia, porque às vezes já está atrasado, e aí chega diante da situação que te esperava, fazendo o quê? De humilde, justificando, se colocando à disposição. Nós não fazemos assim? Os discípulos que estavam dormindo também. Então, ao falarmos das tendas, como o povo do Antigo Testamento vivia em tenda, a tenda não era só o lugar que eles moravam, mas era também o lugar que identificava a pessoa, a sua identidade, a sua morada. E falar de tendas aqui, padre, na transfiguração, o que tem a ver? Deus, Pai, o divino Pai eterno, por meio do seu Filho Jesus, arma a sua tenda no meio de nós, que já não é mais uma tenda feita com estacas e com couro de animal por cima como proteção, mas esta tenda de Deus, que é armada no nosso meio, é o próprio Cristo, o Deus que se faz gente, que assume a nossa condição humana para nos salvar, para entregar-se inteiramente numa cruz, para lavar e alvejar as nossas roupas, e no final de tudo, resplandecer a luz de Deus sobre nós, para que nós vivamos na luz. E por que a igreja já não faz mais a festa dos tabernáculos, a festa das tendas? Porque agora, tendo Jesus, não precisa mais de tenda. Tendo Jesus agora, não precisa mais da festa dos tabernáculos, porque Ele é, por excelência, a tenda de Deus, a habitação de Deus, a presença de Deus em nosso meio. Gente, que riqueza beber desta fonte do Evangelho, que riqueza compreender este conteúdo. Mas não terminou por aqui. Vamos agora para o versículo 34. Olha lá o que está escrito. Vamos ler juntos? Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Vamos parar por aqui. Durante o deserto, o povo de Deus, vai nos dizer o livro do Êxodo, permaneceram 40 anos em peregrinação. E durante a caminhada no deserto, durante o dia, como o sol era muito quente, o povo ia sapecar tudo, não ia dar conta de andar, né, grandes distâncias. O que Deus mandava? Deus mandava uma nuvem. E é tão bom, minha gente, quando a gente está caminhando e o sol está quente, e de repente vem uma nuvem e tampa o sol, não é? Mas não dá uma sensação de alívio, dizer, ai que beleza, essa sombra. Então, com o povo de Deus era assim. Durante o dia, Deus mandava a nuvem, que era o sinal visível da sua presença. O povo olhava o sol quente, sapecando, e lá a nuvem. Então o que o povo entendia? Deus está caminhando conosco. Então, durante o dia, a nuvem dava a sombra para que o povo caminhasse, e durante a noite, a nuvem dava o maná descido do céu, que no outro dia se tornava o que, minha gente? O alimento para o povo. Por que na transfiguração aparece a nuvem? Para remeter-nos ao Antigo Testamento. A nuvem, a Shekinah, o sinal visível da presença de Deus, que antes dava a sua sombra e que dava o seu alimento para os seus filhos. E agora com Jesus aparece a nuvem para quê?
para nos dizer que Jesus, sendo a tenda de Deus, a habitação de Deus, se torna a presença dele que vai irradiar sobre nós o cuidado de Deus, a luz de Deus, o alimento de Deus. Essa nuvem agora é simbolizada na figura de Jesus. Antes era a Shekinah, a nuvem, que dava a sombra, a força para o povo caminhar, e à noite dava o maná descido do céu. Agora Jesus é Ele que nos dá a força diante das dores, das lutas, das percas da vida. Mas é Ele também que nos dá a cada santa missa o maná, o pão vivo descido do céu. Então na transfiguração, minha gente, nós já temos os elementos daquilo que os discípulos precisavam compreender para não desanimarem diante da cruz. E o padre está fazendo essa homilia bem esmiuçada, que às vezes é difícil da gente ficar atento para isso, porque se vocês vão compreendendo estes elementos, este conteúdo de fé, quando você passar pela cruz, você não vai desistir dela, mas você vai entendendo que neste itinerário de fé, o Senhor é a sua força, o Senhor é a sua sombra, o Senhor é o seu alimento, e a nuvem que cobria. Então, Jesus se tornou, não é? A nuvem de Deus que nos cobre, que nos protege, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos ilumina, para que diante da nossa cruz nós cheguemos onde? A ressurreição, a vida plena, a luz que nunca se apagará. Ai, minha gente, eu amo demais Jesus e a palavra dele, olha que beleza. Mas diante de toda essa glória, segundo a ação dos discípulos, eles ficaram com medo. Quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra, os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Então a nuvem simboliza quem? Jesus. O Evangelho, por meio do seu relato, quer nos ensinar que com a transfiguração, os discípulos entraram onde? Dentro de Jesus. O Evangelho disse: os discípulos ficaram com medo porque entraram na nuvem. Isso simboliza o quê? A abertura de coração que Jesus deu, para que os discípulos entrassem onde? Dentro dele, dentro do coração dele. Mas os discípulos estavam com medo, como eu, como você. Não temos medo das propostas violentas deste mundo, mas temos medo de entrar dentro do coração de Jesus, que é o nosso lugar. Olha como o nosso mundo está violento. Olha os ataques que nós tivemos essa semana em São Paulo. Olha lá na Nova Zelândia. Olha como está a nossa situação política. Olha como estão as nossas famílias. Olha qual é a pedagogia da televisão, das redes sociais e da internet. E nós não temos medo de acreditar nessas palavras e de tomarem essas atitudes, mas nós temos medo de entrar na nuvem que é Jesus. E a quaresma precisa dissipar esse medo, precisa fazer o movimento inverso. Você tem que ter medo, de fato, da violência do mundo e não de Jesus. E hoje nós fazemos o contrário. Nós desconfiamos dele, nós não cremos nele, nós não nos abrimos a ele. Mas aquilo, toda e qualquer porcaria que o mundo oferece, eu acredito, eu experimento e eu faço. E olha os frutos que nós estamos colhendo. Então, a frase que mais se repete na Escritura é esta: não tenhas medo, não temas. Vamos agora para o versículo 35. Olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos? Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Da nuvem saiu o quê? Uma voz. E esta voz era a voz de quem?
de Deus Pai, do Divino Pai Eterno. Vamos fazer memória do batismo de Jesus. Quando Jesus estava no Rio Jordão e foi batizado por João Batista, quando ele recebeu o batismo, veio o Espírito em forma de pomba, e do céu, da nuvem, saiu também uma voz. E essa voz era de quem? A mesma de hoje, do Divino Pai Eterno, de Deus Pai. No batismo o Pai diz: este é meu Filho muito amado, em quem eu ponho o meu bem-querer. Agora no Evangelho de hoje, o Pai vai dizer: este é meu Filho amado, e vocês precisam agora ter uma atitude diante do Filho amado, o escolhido. Qual é esta atitude? Escutai o que ele diz. No batismo, este é meu Filho amado, o escolhido, em quem eu ponho meu bem-querer. Hoje, novamente, este é meu Filho, o escolhido. Porém, o Divino Pai Eterno agora acrescenta uma atitude: escutai o que ele diz. Para que a obra da transfiguração e depois, consequentemente, da ressurreição de Jesus nos alcance por inteiro, qual deve ser a primeira atitude? Abrir os ouvidos. Porque vai dizer o catecismo da Igreja Católica: a fé entra pelos ouvidos. E por que o povo de hoje já é um povo que não tem fé? Porque é um povo tampado os ouvidos com o foninho de ouvido. Gente, eu estou encabulado. Esses dias eu passei no camelódromo e eu estou encabulado com o tanto de foninho de ouvido, as modalidades que existe hoje de foninho de ouvido. Tem um pequenininho que parece borracha, depois tem um branquinho que não tem fio, depois tem um que parece um capacete que você põe do lado de lá e de cá, tem um que tem uma bolona grande, que é só a bola que você põe assim, ó, encaixa nas duas orelhas, que não tem mais ligação por cima nem por baixo, porque não tem fio. Eu fiquei observando lá na estantezinha do camelódromo, devia ter no mínimo uns 15 modelos de fone de ouvido diferente. E por que tem esse tanto de fone de ouvido? Por que tem esse tanto de modelo com fio, sem fio, com haste, sem haste, grande, pequeno? Porque o povo é um povo surdo que está com o ouvido tampado, porque o foninho não sai de lá. E se está com o ouvido tampado com o foninho, só ouve o tuque-tuque do foninho, não escuta o Filho amado. E aí, não escutando o Filho amado, vive no sono, se permite ser levado pelas tentações de Satanás. Evangelho do domingo passado. Não tem a graça de experimentar a luz do ressuscitado. Então hoje nós devemos pedir ao Senhor: abra os meus ouvidos, tire mais o seu foninho de ouvido e ouça mais o Filho amado, o que ele tem para te dizer. Escutai o que ele diz, escutai o que ele diz. Então, põe a mão nos seus ouvidos e peça: Senhor, tirai dos meus ouvidos tudo aquilo que me impede de ouvir a tua palavra. Senhor Jesus, tirai tudo aquilo que está entupindo o meu ouvido de te escutar. Porque nesta manhã eu quero que o Senhor sopre sobre os meus ouvidos. Eu quero que o Senhor tire tudo aquilo que tem me levado para a escuridão, para a sujeira, para o comodismo, para o sono que não tem fim.
Vem, Senhor, abrir os meus ouvidos, porque ao abrir os meus ouvidos, a Tua palavra vai cair no meu coração e vai cair como semente em terra fértil. Então põe a mão agora sobre o seu coração e peça a Jesus. Fala: Senhor, que a Tua palavra entrando pelos meus ouvidos caia aqui no meu coração, porque eu quero viver esta experiência da Tua luz, da Tua glória. Vem, Senhor Jesus, com o Teu poder, com a Tua graça, para que cada dia esta tenda, que é o Teu próprio Filho que habita em nosso meio, seja nossa luz, seja nossa salvação. Eu quero Te escutar, Jesus. Fale ao meu coração. Não permita, Senhor, que eu saia daqui hoje sem ouvir a Tua palavra, sem fazer a Tua experiência, porque eu também quero subir o monte, porque eu também quero experimentar a Tua luz, e que esta luz alcance o meu coração, alcance a minha vida. Deixa a luz do céu entrar, meu irmão. Deixa a luz do céu entrar na sua vida. Deixa a luz de Jesus transfigurado entrar sobre os seus ouvidos. Deixa a luz do céu entrar sobre a sua família. E não permita mais com que a escuridão te domine. Não permita mais com que o seu ouvido tampado pelo foninho te impeça de escutar a palavra do Filho amado. Deixa a luz do céu entrar. Abra bem as portas do seu coração e deixa a luz de Jesus transfigurado entrar na sua vida. Deixa a luz do céu entrar. Se você souber, pode cantar. Deixa a luz do céu. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Mais uma vez, deixa a luz do céu. Deixa a luz do céu entrar. Cante, permitindo com que a luz da transfiguração te alcance. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Nós estamos cantando na segunda pessoa para o outro. Abre-te, deixa a luz entrar. E agora nós vamos cantar na primeira pessoa, que eu abro as portas do meu coração e que eu deixo a luz do céu entrar, para que nesta manhã, fortalecidos por esta palavra, a luz da transfiguração de Jesus dissipe toda a treva que muitas vezes me impede de caminhar no caminho de Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abro bem as portas. Abro bem as portas do meu coração e deixo a luz do céu entrar. Mais uma vez, com toda a força do seu coração, Deixo a luz do pedindo que a luz de Jesus entre no seu coração nessa manhã. Deixo a luz do céu entrar. Abro bem as portas. Abro bem as portas do